Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Começando o nosso programa hoje, queria mandar um grande abraço para a família Agra de Joinville, Santa Catarina e para toda essa comunidade que nos assiste toda semana há exatamente 6 anos e alguns meses. Isso é muito gostoso, essa grande família que cresce dia a dia e que me traz muita alegria. Nós estamos nos aproximando agora das coisas que a maioria da humanidade gosta, que é a época natalina, época de festas, uma época que para mim, Eustáquio, já não diz mais nada. Eu respeito o simbolismo, porque eu já trilhei esse caminho, já curti bastante o Natal, esse espírito tal, que no meu ponto de vista, infelizmente não existe mais hoje. Aquele espírito natalino, onde se confraternizava de coração para coração, se presenteava representando uma crença, hoje já não existe mais nada disso, a meu ver, simplesmente um aspecto comercial, onde a principal representação da data, que seria uma criança, independente de quem quer que ela seja, é a mais abandonada. Ninguém pensa exatamente nessa época em crianças. E não é nessa época que se deve pensar nas crianças e na alimentação delas, na manutenção delas ou na formação delas. Isso deve ser o ano inteiro e não um dia específico onde se gasta o que não se pode, onde se troca coisas que não trazem em absoluto nenhum aprendizado. Então eu acho que precisamos fazer uma mudança de consciência, uma reflexão, e eu não sou guru, essa é apenas a minha opinião, só gostaria de expressá-la, porque vocês sabem que eu sou transparente. E nós escolhemos hoje, vamos entrar direto no assunto, um tema entre todos esses que nós vimos conversando esse tempo todo, um tema muito importante que é o que nos mantém vivo. Eu estou falando aqui graças ao tema de hoje. Nós vamos falar hoje sobre respiração, que é a coisa que nos mantém vivo. Primeiro, quando a gente nasce, naquela coisa traumática, né, que é o parto, da forma que é feito. Logo em seguida, nós já tomamos o primeiro tabefe da vida, né? Que é, tomamos um tapa e começa a limpar a nossa garganta para que a gente possa fazer aquela aspiração e dar início à vida propriamente dita aqui fora do útero materno. E depois, ao longo dos anos, passado o nosso contrato, o último, quando a gente expira, essa respiração é a última que nós vamos embora para outro plano. Então nós vamos falar sobre esse aspecto importante hoje, que é a respiração. E eu trago aqui, mais uma vez, né, meu querido amigo e irmão, que eu faço questão de reiterar, companheiro de jornadas, que a lei pôs ele no meu caminho, eu fico muito feliz com isso, né? Jorge Antônio Ouro, como é que você está? Eu estou ótimo. Você fica falando... Eu gosto de roubar esse sorriso aí. Você fica falando, eu fico vendo assim, o que eu vou comentar, porque essas introduções eu já falei assim, dá para fazer um programa inteiro. Mas você falou uma coisa no final, agora a última frase, você falou assim, meu amigo de jornadas, você está certo. Deve ser, né? Não, e tem muito trabalho para fazer, a gente então. já andou muito... Então, primeiro, fraterno abraço para todos, né? Esse é a última conversa que a gente tem esse ano, né? De então, acordo com esse calendário. Agradecer a todos, né? As esterilizações de amor fraterno do ano inteiro, as demonstrações de carinho. Eu me recuso, renego e faço questão de não ver, mas as que passam são sensacionais e tem um aspecto positivo que até que a pessoa entenda que isso, essa fascinação, esse gostar do conhecimento não está em mim, nem em você, nem em ninguém, está dentro dela mesmo, na contemplação do próprio conhecimento. Aí então, até que entenda isso, exterioriza como um amor humano, um amor fraterno, então tem validade. Da mesma forma, você estava falando, e até fazer o pandan, né, o equilíbrio com o que você estava falando em relação ao Natal. Então a gente sabe que o nome da pessoa não era essa, não nasceu desse jeito, o pai dele não era assim, a mãe dela não era assim, não nasceu nessa data, não criou nenhuma religião, sabe tudinho. E sabe que hoje, assim, desvirtuou só para a questão do consumo, né? Mas sempre vendo o aspecto positivo em tudo, independente de eu ir demonstrar para você o meu amor fraterno através de um abraço,
ou de um cumprimento, ou de um presente, nem que seja naquele dia, naquela meia hora, a egrégora do bem, né, desses que creem, ela é alimentada. Então, pelo menos, mesmo que a pessoa tenha sido um traste durante o ano inteiro resgatando karma. Isso, e muita gente é assim, né? Porque cada um traz o balaio cheio de pedra e quanto mais pedreira for o ano, melhor, porque mais coisa resolveu. A vida é isso daí mesmo, para resolver mesmo. Mas pelo menos aquele dia, né, do ano, então ele vai esquecer tudo, ou vai tentar, ou pelo menos durante um dia, ele vai tomar um porre, vai comer um peru, um churrasco, que tal, e vai confraternizar. E parece esse o dia do Natal e o dia do dia 31 para o dia 1º, parece muito, sabe o que, Grego? É aquele dia dos maias que era o dia que não contava, não estava no calendário, cosmicamente não existia e ninguém fazia nada. Né? Então, no Ocidente... O dia fora do tempo, que eles chamavam. No Ocidente parece muito isso, né? Porque nesse dia, independente do que tenha acontecido durante o ano, então deseja tudo de bom para o outro, né? E quer ficar em paz. Se ele deseja profundamente, conscientemente, né, ou não, ou honestamente ou não, não tem importância, porque na verbalização, né, é criado um ser que vai se colocar de atividade. Então dá uma desaceleradinha no mundo nesses dias, então é positivo. Obviamente que, né, se a gente veio de comemorar o Natal em que dia? 25 de dezembro, a gente comemorasse o Natal em 24 de fevereiro, aí então a gente já estava focado já no outro, né? Exatamente, já no novo, avatar, no novo. Se em vez de eu comprar alguma coisa para você, eu chegasse para você e disse assim, olha, eu sou teu irmão fraterno, foi uma satisfação a gente experienciar esse um ano de vida enquanto Jiva junto. Uma frase assim, um amplexo, um abraço fraterno, não tem presente no universo que substitua. Até que se chegue nesse ponto, que é logo, né? Esse é um meio termo. Agora você falou uma coisa que me trouxe um outro gancho, isso é importante. Primeiro que queria agradecer às pessoas que já estão fazendo as transcrições dos nossos programas. Sim, isso é muito feliz. Já apareceu mais voluntário, isso é muito bacana. Eu estou conversando com essas pessoas para que as pessoas não repitam os trabalhos. Então isso que você está falando, eu vejo num futuro breve, vamos dizer, dentro do sempre, a coisa está se realizando, essa mudança. Por quê? Eu não tenho a menor dúvida. Que eu falei, primeiro a transcrição dos programas, depois da transcrição e programa, já temos voluntário para isso também. O programa vai passar a ser, depois a transcrição já vai passar para o inglês, e depois aquilo já vai ser legendado e aquilo vai ultrapassar fronteiras a questão das línguas, né? Já pensou o programa Vida Inteligente, as pessoas assistindo com legenda em inglês? Então já é uma grande conquista e isso está acontecendo. Isso é muito importante porque... no seu tempo devido. O mundo vai mudar sim. Nós vivemos na pátria do Avatar. Então aqui há uma transformação e se forma uma frente única espiritualista. Assim, se reconhece a doutrina, o conhecimento do Avatar, a lógica do Avatar. E aí o Et Ocidente Lux, a luz vem do Ocidente e começa efetivamente a brilhar. E aí então se parte para um novo estado de coisas a nível mundial. E para isso é necessário que os gênios dos outros idiomas, dos que são o passado do Brasil, sim, qualquer outro país fora que não seja o Brasil, é o passado da humanidade. Então que esses gênios desses outros idiomas, eles se entrelacem, né, em alguma coisa que esteja sendo criada aqui, para que essa transição se faça. Se somos nós que vamos conversar, ou se vão traduzir um livro de JHS ou Mayoga, não interessa o que seja, não importa, a coisa claro, vai rumar para isso. E é inexorável, né? E é nessa experiência de vida que a gente está tendo. É logo, né? A gente vai viver um período muito interessante. Então meu muito obrigado por esses voluntários aí e que venham mais. Serão muito bem-vindos. Sim. Para nós não, para a lei. E o professor diz, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, o que a gente está conversando aqui é a maneira como a gente vê as coisas, nossa impressão sobre a verdade. Cada pessoa tem a sua impressão da verdade, todas são verdadeiras. Isso. No final das contas, junta tudo, caminha só. A pessoa que estuda mais ou menos, está por um caminho que é certo ou errado, não interessa. Pegou um outro atalho, no final das contas, o caminho é só. Pode demorar mais 1 ano, 2 anos, 1000 anos, 100.000 anos, para um ano inteiro, não interessa. A gente veio de um lugar, vai para aquele lugar, todo mundo igual, né?
Agora, o ter contato com um conhecimento que dê a direção, isso é relevante, né? Isso é um prêmio de lei, né? E isso é o que a gente se propõe a fazer. Conversar algumas coisas, a pessoa fica interessada, ou fica curiosa, ou acha legal o que seja, e aí sai da inércia passiva, né? E vai atrás para procurar seu próprio caminho. Isso é muito bom. Queria comentar outra coisa que você falou, antes de a gente começar a conversar sobre o assunto, que é respiração. Você falou que você é transparente, e a gente sempre usa a palavra transparente, né? Então daí tem uma coisa muito interessante, porque o transparente não é aquilo que você vê. Para você ser transparente significa o seguinte: quando você fala assim, eu sou transparente, quem está falando não é o grego que eu estou vendo, porque o grego que eu estou vendo não precisa ser transparente, porque esse eu vejo, né? Teja estátua, eu vejo, faço uma imagem de você e identifico que é você. Agora, quando você diz assim, eu sou transparente, é eu, você, que eu não sei qual é o teu nome, dizendo que é transparente. E o transparente é assim, é aquela coisa que está dentro de um local fechado, né? Quer dizer, você tem uma resistência física no entorno, só que essa resistência física no entorno, ela é suscetível, né, à transposição, à passagem do chamado éter luminífero, que é o que a gente consegue traduzir como visão. Então, quando se diz assim, eu sou transparente, é você dizendo que o que você consegue passar através do que eu vejo, que é você, grego, teu corpo físico, tua existência, e é visível a outra pessoa. Isso que é transparência. Mais uma que eu aprendo. Aí é o próprio Ahankara, quer dizer, que é o eu sou, que é aquela camada que fica entre o divino e o humano, né? Que é isso que está tendo experiência o Jiva. Então é esse se manifestando e diz assim, ó, eu sou transparente. Senão diz assim, ó, olhe para mim, eu, Jorge, né? Eu não preciso ser transparente. Agora, o que está dentro de mim, que sou eu, isso precisa ser transparente. Bacana. Acima do transparente tem o translúcido, que daí você vê além do grego, além do eu sou, que é você, aí você vê Atma, né? Aí é olhar a divindade, isso é ser translúcido. Questão de tempo só, Questão né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, Então, muito bem. Me falaram aqui, e eu acho, vamos começar a conversa por aí, e chamei a atenção de muita gente, hoje antes, quando todo mundo perguntou qual era o tema, falei respiração, falaram assim, vocês sabiam que a gente não respira pelas duas narinas ao mesmo tempo? Como não? Como não? Falei, então assiste o programa hoje à noite, porque a gente não respira pelas duas narinas. E tem muito a ver isso, né? Isso aí eu soube há pouco tempo também, que estou crente aqui que as duas narinas aqui, entra o ar e sai do mesmo jeitinho. Não, agora está solar. Então. Como é que é isso, Jorge? Sim. Assim, primeiro para a gente falar sobre a respiração, vamos falar o que a gente respira primeiro, né? Isso. Bom, respirar, isso é uma coisa muito importante. A gente vai conversar sobre o que é a respiração e a maneira correta de respirar e conversar o que for possível nessa uma hora sobre a respiração. Porque a respiração envolve prana, envolve tattva, envolve todos os planos da natureza, envolve a divindade, envolve a humanidade, a própria concatenação do processo, né? Então, o respirar adequadamente, isso do ponto de vista físico, é educar o coração. Isso é coisa muito importante. E aí isso tem a ver com a saúde, com a individualidade e com a divindade de cada um, porque é a mecânica da expressão, tá? Quando o princípio divino vai se manifestar, antes de acontecer a manifestação, então ele tem em si duas partes, uma parte consciente e uma parte inconsciente, né? Isso, quando se manifesta no que a gente conceitou como universo, daí vai gerar o que a gente chama de matéria e espírito. Então, matéria e espírito, na verdade, é a mesma coisa, só que uma tem consciência de si, a outra ainda não. Matéria ruma a ter consciência de se transformar no espírito, que é a transformação de vida em energia em vida consciência. Essa consciência do todo, o que se conceitou como espírito, ela tem que se projetar em todos os planos da existência. Então, desde o físico até nela em si, que é Atman, né? Que é o princípio átmico. A projeção da consciência cósmica, se se queira dizer assim, em todos os planos da existência da matéria, eu já vou dizer quais são, como que eles são formados, se chama prana.
Então, prana é isso. Prana é a consciência cósmica materializada ou colocada em forma de energia para preservar a existência do universo. É a melhor definição que você tem de prana, então? Sim, sim. E o prana, ele alimenta todo o princípio vital. Né? Já vamos falar como é que ele... Então acontece. Já pegando prana e éter. Qual é a... Éter é o que se chama... É como a ciência, ou como exotericamente se denomina, se designa o Akasha. Akasha Tattva. Né? E os tattvas são Prithvi, é o mais denso, o que tem como princípio a terra. Depois Apas, que é o que tem como princípio água. E hoje eu vou conversar como é que se compõe um átomo, né? uma molécula de água e de terra. Então, Prithvi, Apas, que é a água, depois Tejas, que é o fogo, depois Vayu, que é o ar, depois Akasha, que é o que se chama agora de éter, depois esses são 5, que é o manifesto agora, porque a gente está no quarto sistema evolucional desenvolvendo já o 5º princípio. E no caso o Prithvi Tattva corresponde ao olfato. Por isso o olfato é o sentido do vir a ser. Ele está em desenvolvimento nessa humanidade Shiva, que é o que a gente tem agora. Então temos o 5º Tattva, que é o Akasha. Depois o 6º, que é o porvir, do sexto sistema, que é a Anupadaka Tattva. O 7º Tattva, que é o 7º sistema evolucional, Adi Tattva. E sempre tem uma 8ª coisa que a gente não tinha conversado ainda, porque sempre tem o seguinte, o que é o que vigia, quer dizer, a 8ª coisa. Dos tattvas, o 8º é o Adidhyani Tattva, que é o 8º tattva. Então, como é que acontece? O universo vai se manifestar. Vão fazer o primeiro plano. Então surge a Akasha, né, que é o 5º. Primeiro, sim, Akasha e registro akáshico é a mesma coisa? Vamos... Não, o registro akáshico Akasha e akáshico. Sim, o registro akáshico é a impressão dos atos e ações evolucionais no Akasha. No Akasha, tá. Sim, né, mas não é a mesma coisa. Né? O Akasha é o meio, o registro é uma das coisas que... É outra história, tá. Sim. Então, tem os 5 tattvas, né? O 5º, 6º e 7º acontecem em um só. Assim como tem Buddhimanas é o 3 em 1, o 5º, 6º e 7º tattva são os 3 em 1 também. Então, aí se manifesta o primeiro tattva, que é o Akasha. Ele se expande, né? E no se expandir, ele vai designar, isso é coisa muito interessante, o limite do que a gente chama como universo. Né? Isso é a Akasha. Então ele se expande e se contrai. No se contrair, ele gera o 2º tattva, o 2º elemento, né? Que é Vayu. Aí Vayu, ele vai se expandir e criar alguns pontos do vir a ser, que mais tarde é o que a gente chama hoje de sistemas solares, planetas, galáxias, esse tipo de coisa assim. A gente falou outro dia, inclusive a forma desses seres vivos que a gente chama de astros, né, que evoluem junto conosco, é redonda por causa do formato do... Você falou isso no programa anterior. Do tattva, do Vayu. Depois o Akasha Tattva vai expandir, aí uma parte volta para o Vayu, uma parte volta para o Akasha, outra parte daí vai gerar o Tejas, e assim até no Prithvi, criando os planos da manifestação cósmica. Independente se é na Terra, Urano, se é no Sol, não interessa, qualquer lugar do universo, né, obrigatoriamente são 7 planos evolucionais, 5 manifestam intensamente, os outros ainda sem forma, são chamados arrúpicos, e tudo evolui em. Então fala assim, mas hoje então tem a hierarquia dos asuras, né, dos agnisvatas, barixades, altas hierarquias cósmicas. Onde é que eles habitam? Num plano como qualquer um desses, ou vão habitar no plano de Tejas, ou de Vayu, ou do Apas, né? Prithvi, que é a Terra, habitamos nós. Então, seres vivos habitam nos planos também de maneira igual a gente. E o mesmo princípio se aplica a qualquer elemental que a gente crie.
uma emoção, um instinto, um conhecimento também. Eu crio um ser que ele vai existir em um plano. Que plano? A mesma coisa. No do Apas, no do Tejas, né? Ou de Vaiô, ou Akasha, mas daí já em outra escala. Bom, criar esses planos da matéria, eu tenho que criar uma unidade evolucional. Aí então, o que se chama de mônada, né, o Jiva, ele vai perpassar vários reinos. Então, todo homem, isso que a gente sempre tem conversado aqui, sobre a questão do cuidado em criar pensamento, em criar emoção, em criar conhecimento. Por quê? Porque esse que a gente está criando, esse elemental, esse ser que a gente está criando, e que é o pensamento, que é um conhecimento, que é uma emoção, ele, no vir a ser, ele vai ser um de nós. Nós, né, o Jiva, já passou pelos 3 reinos elementais internos, que assim, nós já fomos instinto, emoção, conhecimento, né? Aí depois, no processo evolucional, a gente passa a ser, né, seres das hierarquias que a gente chama da natureza, até pegar e chegar a Jiva para continuar o processo evolucional. Tá? Jiva é o humano, o estado Jiva humano é que nós ser estamos humano, aqui. Somos nós, exatamente. E quem anima esse processo todo? Prana. Né? Aí Prana, que é a consciência que se projeta na matéria, né, ela vai existir em todos os planos. Por quê? Porque ela vai fazer com que aquele plano tenha a própria consciência de si. Não só nos planos, em qualquer lugar do universo, o prana existe. Sim, porque o prana, como é que ele é exteriorizado? Então a gente já conversou aqui que, né, nós temos um sistema solar, e isso que a gente chama de Sol físico, é um conglomerado eletromagnético, um ISIS, né, que ele está na fronteira entre assim, pergunta assim, onde que eu posso enxergar alguma coisa do astral? A gente sempre fala de astral e ninguém, ou a maior parte das pessoas não consegue ver. Olha para o Sol amanhã de manhã que você está vendo alguma coisa que é do astral, porque o Sol, ele é isso que a gente vê, ele é um conglomerado eletromagnético, que ele fica em uma fronteira entre o mundo visível e invisível, é uma porta entre o visível e o invisível, né? E através desse Sol físico que a gente vê, nós recebemos prana. Então por isso eu falo assim, e o Sol ele é tão adorado em todas as tradições, né? Por quê? Porque é do Sol que vem o próprio conceito, né, de vida e o impulso de vida, mas não desse Sol, é porque daí esse Sol e todos os outros sóis que animam os outros sistemas solares, né, na galáxia como um todo, recebe um pulso, recebe uma pulsação de um coração, né, que é o Sol central da galáxia, que é o Sol oculto. Então, do Sol oculto pulsa prana, esse prana aí vem através do plano imediato ao nosso, que é o astral. Ele injeta essa vida, e essa vida então perpassa qualquer átomo que exista até os confins do universo manifestado e volta. Me lembrei agora de comentar uma coisa que você tinha falado de início e aí eu não falei, para a gente falar agora com relação ao Sol oculto, que o Sol o Sol que a gente vê e o Sol oculto, ele funciona para o nosso sistema solar e para o universo como o cordão umbilical funciona para o feto. O universo é a placenta, o cordão umbilical é o Sol, onde recebe o que? Tudo do pai e da mãe. Se nutre, né? Nutre tudo. É o nosso processo exatamente. E quando a criança nasce, né, e ela passa por esse processo de dor, que você está com os pulmões repletos d'água, e aí a água é tirada, e aí você passa a receber o ar de uma maneira diferente, o prana de uma maneira diferente. Exato. Veja que é uma coisa muito interessante. E por que daí tem essa questão a própria violência para gerar a primeira respiração. A dor do parto é um processo kármico derivado ainda dos problemas da Atlântida, porque o parto não é para ter dor. Assim como a mulher não tem que passar por um período catameniano. Não só a mãe, mas a criança também. Sim, é traumática aquela passagem para ela. E sabe qual é a representação disso? É exatamente a queda da hierarquia da terceira cadeia, do terceiro plano evolucional para o nosso, e o anterior, né, os Agnisvat, os Barishads, o símbolo, né, a representação dos Barishads, o elemento dos Barishads é água, é Apas, é lua. Né? Então a criança, quando nasce, ela sai do meio Apas e passa para o meio Sol. Ela sai da terceira cadeia e passa para a quarta cadeia. Como teve uma queda na terceira cadeia, o processo da queda da mônada na quarta cadeia, né, que é a Terra, foi dolorido do ponto de vista humano. Assim o parto é o que é. Né? É uma entrada, né, na humanidade Jiva. Bem lembrado isso aí. Sim. Então isso foi a introdução.
tá? Agora então, sabemos o que é o prana. Como que o prana se manifesta? Né? Então, o Sol, ele pulsa e aí ele vai impregnar tudo que existe no universo. Né? A primeira camada existente depois do Sol é uma camada de Akasha. E aí essa camada vai descendo, né? Até que essa inteligência que é gerada, né, que é parida a cada instante. Uma vez nós conversamos aqui qual é que é o tempo do batimento cardíaco do Sol oculto, né? 11 anos. Cada 11 anos, né, a vida é mantida no cosmos. O Sol físico, a cada 11 anos também ele tem variações. Sim, mas é que daí no Sol físico ele tem variações a cada 11 anos, mas o ciclo dele não é igual ao do Sol oculto. E aí então, a gente falou um outro dia também, que o Sol ele pulsa, aí essa vida que é consciência, a consciência posta em matéria, ela vai e alimenta o sistema solar, o universo inteiro, e ela volta para os respectivos sóis. Quando ela volta, né, aí é o que a gente vê que são as manchas solares. Então, quanto maior a quantidade de mancha solar que você vê em determinado período no Sol, é maior o retorno de coisas em Adharma, contra a lei, que o sistema solar devolveu para o Sol. Né? Ele, o Sol, como o Sol oculto, como a grande mãe, recebe aquilo dos seus filhos, transmuta, né? E devolve de novo o quê? Amor universal, prana, e mantém a vida, e mantém a vida, né? E vai mantendo a vida, e dando aquela consciência pura o tempo inteiro, né? Assim como o coração, você respira, né? Aí você pega o ar, daí no ar você vai ter oxigênio e prana, não é? E esse pulsar, esse dar vida e consciência, que é oxigênio e prana, né, que o coração do ser humano faz, é exatamente igual ao Sol físico faz, exatamente igual ao Sol oculto faz. Por quê? Porque no ser humano nós temos exatamente o universo como um todo. O universo como um todo tem o plano do Akasha, tem o plano do Apas, tem o plano de Tejas, tem o plano de Prithvi. O que o ser humano tem? Exatamente a mesma coisa. O universo com todo o cosmos tem os sóis que pulsam consciência e vitalidade e energia. Temos o coração. O universo como um todo, ele tem um gerador de prana, né, dito solar, que é positivo, e tem o prana lunar, que é aquele que mais se afasta. No corpo humano nós temos os pontos de acúmulo de prana solar, que é o cérebro, e de prana lunar, positivo, e negativo, que é o coração. Então, exatamente os elementos que existem no universo como um todo, existem no ser humano. Todas as hierarquias que já evoluíram nos planos estão no ser humano. Todas as hierarquias que vão evoluir nos planos estão no ser humano. Toda a matéria que compõe o universo está no ser humano. A matéria mais bruta do universo, que é Prithvi, está e compõe o ser humano. A matéria mais sutil do universo, que é a consciência, que é a Atman, está e compõe o ser humano. Por isso que se diz que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Ou deuses somos e nos temos esquecidos. Tá? Bom, quando respiramos então, o prana, o oxigênio, ele é ingerido. Né? Que assim, eu ingiro vida e consciência o tempo inteiro. Primeira coisa com relação à respiração. Então a gente falou de início que respirar corretamente é educar o coração. Geralmente, e até porque hoje então tem um padrão de estética que a barriguinha é indesejável, né? Isso. Quando o perfil daquele do iluminado, você olha a Buda, então o Buda tem um barrigão, senhor barrigão, tem aquele sorriso, aquele olho brilhante, sabe, aquela tez vitalizada. É a respiração. Né? Porque obrigatoriamente, o teu padrão de aquisição de consciência e o teu padrão de aquisição de saúde e o teu padrão de expansão no meio, ele passa pela respiração. Né? E nós respiramos, geralmente, primeiro, pela boca, jamais. Né? Porque a grande causa das doenças, né, é porque não se respira pelo nariz, e o respirar pelo nariz é pré-digerir, né, oxigênio e prana para jogar no organismo. Da mesma forma que eu tenho a digestão,
né, do alimento sólido através do estômago e da boca, né, eu tenho a digestão, né, do ar através do nariz. Então a respiração é pelo nariz. Bom, depois, a maior parte das pessoas respiram assim, ó. Imagine que o teu pulmão está separado em 3 partes. Separando a parte de baixo, abdominal, a intermediária e a parte de cima, aqui. Então, a maior parte de nós respira assim, ó. Respiradinhas. Pequenininho, mesmo, bem curto. Suficiente para... Assim, como se tivesse a vida quase acabando, sabe? E isso se torna um hábito, né? Quer dizer, e no fazer isso significa o seguinte: esse pulso cósmico, né? Essa doação, essa dação da vida universal, que é consciência, que é prana, eu me mantenho sem ter praticamente. Então eu uso muita energia, muito oxigênio, basicamente, e pouco prana, porque fica aqui. O correto é você respirar assim, ó, o pulmão em 3 partes. Você respira, enche embaixo do pulmão, no meio e em cima. Esvaziou em cima, no meio e embaixo. 10, 12 vezes que você faça isso durante o dia, te abastece como se fosse uma bateria para o dia inteiro. Se você fizer isso o tempo inteiro, teu médico vai ter problemas porque vai começar a frequentar menos. Tá? Então, primeira coisa é respirar conscientemente. No fazer essa respiração consciente, você está colocando dentro do teu organismo prana, oxigênio, energia, consciência, em uma escala que permite a expansão de todos os reinos visíveis e invisíveis que em você habitam e em você evoluem. Então é essencial a respiração adequada. Nós temos 2 centros de prana, né, que é o cérebro, falei agora um pouquinho, que é o que se considera como centro norte ou positivo, e temos o centro sul de prana ou negativo, que é o coração. Positivo e negativo não tem a ver com a conotação humana do que é positivo e negativo. Positivo é aquilo que está mais perto da fonte, negativo é o que está mais longe da fonte. Então, por exemplo, assim, o prana, quando ele pulsa do sol, o entorno do sol é positivo. Por quê? Porque é o próprio. Nos confins do universo, o prana é negativo. Por quê? Porque ele está mais longe da sua origem. Esse negativo, ele tende ao positivo. Então, por isso, o sol coagula. O pulso universal, o pulso do coração. O coração pulsa, joga prana, né, e oxigênio, vida, calor, né, até a última célula dedão do pé. Volta. Devolve a parte humana para o todo. Pega a parte divina e energia. Leva, volta. Então, a cada respiração que eu faço... Sístole e diástole. Exatamente, que é o movimento do sol. Isso. Né, e do coração. Então, a cada respiração que eu tenho, que eu faço, eu estou fazendo uma troca entre eu, ser humano, e o universo. Eu dou para o ser humano, eu dou para o universo o quê? Aquele átomo que eu respirei, foi para o meu pulmão, foi para o meu coração, né, e levou oxigênio na última célula do meu dedo do pé, entrou na corrente sanguínea, passou pelo meu cérebro, né, e agora vem e eu vou expelir como gás carbônico, né, ele tem em si simplesmente toda a minha gênese, toda a minha história enquanto ser humano, e eu vou e dou para o plano, dou para o universo, né, isso volta, né, e o sol oculto, ele pega cada pulso, que tudo que há em cada ser humano, em cada ser que exista no universo. Por isso dá a importância da respiração adequada, que permite você receber o cosmos a cada inspiração e dar de você ao cosmos a cada expiração. Tanto é que se fala que aquela ave de Hansa, que é o cisne sagrado da teogonia hindu, que é o que mantém o universo coeso ou existindo, e fala da respiração, que é Hansa, né? Só que o correto não é Hansa, é Sahan, porque Sa é a expiração,
né? E o Han é a inspiração. Então o primeiro pulso da existência da matéria foi a expiração do todo, que daí então essa consciência prana, ele foi expandido numa expiração e quando voltou já trouxe a primeira organização cósmica para... Como é que é esse Sahan? Já estou pensando em quem vai fazer as traduções ali. Sa, S-A e o Han... H-A-N. H-A-N. Hansa, é por isso que se fala da ave de Hansa, né? Que fala Sei. que é o cisne cósmico que mantém a existência. Só que daí o movimento, então, é Sa e Han. E por que se diz que no início era o som? Né? E tem a ver com a respiração também. É porque o som, ele se propaga no Tattva Vayu. E o Tattva Vayu foi o primeiro plano a ser densificado. E nele foi construído o universo. Por isso que se diz, e no início era o verbo. E Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita, né? Ou Ierriaor, vai Ierriaor, né? O que acontece? Quando ele disse faça-se a luz, na verdade o dizer isso daí, essa frase, ela está dando as fases de geração dos planos da matéria, da ideação até no plano físico. Voltamos ao ser humano. Da mesma forma como o ser humano tem um polo de prana positivo e um polo de prana negativo, solar e lunar, o planeta também tem. O prana no planeta, ele flui do norte para o sul, né, durante 6 meses, e do sul para o norte durante 6 meses. E de dia ele flui de leste para oeste, e à noite ele flui de oeste para leste. Então, esse fluxo, né, de prana, aí veja que coisa interessante. O fluxo, né, esse movimento do prana, né, de leste para oeste, né, e de norte para sul, é que dá o movimento do planeta. A Terra se movimenta por causa do movimento de prana. Legal, não só ela, né? Não só ela, como tudo que... Nos atendo a Terra, que é onde a gente está. Tá, tudo que nos cerca, né? E todos os planetas, né, eles têm movimento baseado na circulação de prana. A galáxia, ela tem movimento baseado na circulação de prana. O conjunto de galáxias se move através do universo em direção a determinado ponto, baseado na circulação do prana. Então, o prana ele dá da circulação sanguínea e nervosa até o movimento das próprias galáxias. Essas pessoas que falam aí de viver de prana, o que é isso aí? Não, isso é bobagem. Bobagem? Sim. Não existe... Sim. A alimentação é uma coisa necessária para o ser humano. Sim, é porque você se alimenta do alimento sólido, aí em você isso vai gerar um dos 3 humores, que é Vayu, Bilis e Fleuma. Então tudo que você come de sólido e de líquido gera em você um humor que chama Fleuma. Tudo que você respirar, né, e aí a respiração é o ar, é o prana, e o que você respira do ambiente que as pessoas te criam, que assim, o que eu penso você respira, isso é Vayu. E Bilis é o resultado disso e a ação do invisível no sistema endócrino. Então esses 3 humores, né, vão gerar um quarto que se chama Ojas, que é o mantenedor da vida, que fica na parte de baixo do coração, de onde sai a origem para o Vibhuti, que é o chakra que dá a iluminação. Então obrigatoriamente você tem que ter sólido, né, respiração, e o que é segregado pelo sistema endócrino, que é a tua comunicação com os planos superiores. Só de prana não é recomendado. Da mesma forma como não se pode dizer hoje que esse regime alimentar é melhor do que aquele, porque como na Atlântida a gente estava em equilíbrio. Quando houve a queda Atlântica, a Terra inclinou primeiro em 23 graus, depois teve mais uma inclinação, inclinou para 28 graus. No inclinar para 28 graus, se criou as 4 estações do ano e toda a questão quaternária, e se criou também os 4 temperamentos. A ação, né, de Vayu, Bilis e Fleuma, em conjunto com a ação dos 4 temperamentos, em conjunto com a ação dos tatos em você, é que dá o perfil de alimentação que você deve ter. Essa é a alimentação adequada a você, não outra. Então não dá para dizer todo mundo tem que ser vegetariano, todo mundo tem que ser carnívoro, todo mundo tem que ser frugívoro. Não tem que respeitar a tônica de cada um. Nós já fizemos um programa aqui sobre alimentação superior, nós falamos sobre isso, inclusive. Sim.
Agora, me diz uma coisa, a questão de a gente respirar por cada narina... Agora vamos chegar aí. Isso, você falou também, aproveitando, tem relação a ver com a alimentação também, isso? Já vamos chegar agora. Nossa Senhora, não consigo imaginar como é que não possa... só com a alimentação. Associação. Tem a ver com o conceito que a gente chama de saúde, porque a ausência de saúde, cosmicamente, ela devia ser assim, uma coisa tão estranha cosmicamente como é a Dharma, que assim, não existe a Dharma, devia existir só a Dharma, que é a lei. E a ausência de saúde devia ser uma coisa assim tão estranha que quando alguém ficasse doente, as pessoas iam lá para ver, puxa, o que é esse negócio aqui? Esse é o estado do ser humano. E hoje a gente vê o contrário, né? A humanidade... Alguma coisa está errada, então. Está fora da lei, mas rumando para. Bom, então, eu tenho o prana no organismo, e aí o prana então vai se deslocar. Então, ele se desloca sempre do solar para o lunar. Então, eu vou respirando e isso vai sendo acumulado, né? A cada 50... no organismo, então, eu tenho em ação todos os tátuas, os 5 tátuas, né? O Anupadaka, o Adi e o 8º agem, mas agem no 5º, que é o Akasha. Então, eu tenho no organismo todos os tátuas se revezando para fazer o trabalho de consciência das partes que me compõem, que daí gera os humores, né? Então, Vayu Priti vai processar o que é doce, Vayu é astringente, cada um tem sua função. A cada 58 minutos, agora eu vou entrar na parte de números, né? A cada 58 minutos e 4 segundos, alterna um tattva em atividade no organismo. E depois, assim, o que é a água? A água, né, que a gente liga ao elemento apas, na verdade é o seguinte, ela é 4 átomos sutis de apas, um de akasha, um de prithvi, um de vayu e um de tejas. Então, na composição da água tem terra, ar, fogo e akasha. Na composição do fogo tem água, terra, ar e akasha. Então, cada elemento que a gente vê, dos 4 elementos da natureza, ele tem em si o próprio e mais uma parcela dos outros demais. Nessa proporção, né? 4 do um e mais um de cada um dos outros 4. Então, cada um desses tátuas vai agir no organismo para dar a inteligência e fazer funcionar o sistema endócrino e os sistemas específicos no organismo para gerar o conceito que a gente chama de vida. Por exemplo, assim, quando eu falo assim, eu vejo com o olho, eu não vejo com o olho, eu vejo com o sistema visão. O olho é o elemento que vai fazer captação. A mesma coisa assim, com relação ao pulmão, ao fígado, ao baço, ao rim, ao intestino, ao coração. Todos eles são sistemas. Quem alimenta sistemas? Inteligências específicas. Quem coordena essas inteligências específicas? Os tátuas. Então, a cada 58 minutos e 4 segundos, um tátua vai se alternar, né, na gestão do corpo humano. E aí tem uma coisa muito interessante, que é que você consegue, a partir da distância em que a respiração está, você consegue saber qual é que é o tátua que está agindo na hora, né, que vai de 4 a 16 dedos. Né? Aí, a distância que chega à respiração, você sabe o tátua que está agindo. A ciência dos tátuas, a ciência do alento, o estudo da respiração do prana, ele é um caminho para você ter a compreensão do universo como um todo, sem jamais ter que se instruir em outro assunto. Tamanha a importância disso que a gente está conversando. Bom, aí então, nós temos 15 minutos, mas vai dar tempo de falar o que a gente tem que falar. Então, aí o prana ele vai se mover no organismo, né? Então, ele começa a se mover do cérebro em direção ao coração, né? Então, de manhã ele se acumula, né? De noite se acumula, e de manhã começa a se mover, até que meio-dia se acumulou aqui. Depois de meio-dia começa a se mover e volta novamente para o cérebro. Nesse processo de descer e voltar, ele vem ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo para começar a se distribuir. Porque, assim, do coração tem um conceito que chama Nadi, né? N-A-D-I. O Nadi é o canal pelo qual se distribui no organismo humano tanto o que o prana nos dá, que é a eletricidade, quanto o que o oxigênio nos dá, que daí é o calor. Então, do coração eu tenho 101 nadis,
né? 50 nadis, 50 canais, e daí que canais são esses? São as veias, né? É o sistema circulatório e o sistema nervoso. Então, nervos e sistema circulatório são os nadis. Eu tenho 50 principais que saem do coração pela direita, 50 principais que saem do coração pela esquerda e um que vai ao cérebro, que é o Sushumna, que é o principal. Aí do cérebro, então, eu tenho as inervações que saem e se encontram daí através da coluna e sai também. Então esses pares de nervos, esses pares de circulação, é que daí tem aquela simbologia dos 32 portais da sabedoria, do Monte Meru, a árvore sefirotal, o que ela é? A raiz voltada para cima, sim, aí árvore desce sefirótica. Sim. Exatamente. Então ela é exatamente um ser humano na posição normal, né? Sim. Só que a árvore, então, é tudo que se distribui de consciência no organismo, né? E a raiz da árvore é o que eu capto através do Sahasrara, que é o invisível. A alimentação disso tudo se dá através da respiração, que é o prana. Bom, aí então, esse processo de descida, de circular o prana, como circula na Terra de norte para sul, de leste para oeste, ele vai circular no corpo humano também. Esse circular do prana no organismo, quer dizer, ele pegar e se espargir pelo organismo inteiro, é que faz a alternância da respiração nas narinas. Como é que isso pode ser percebido? Ou tem percepção muito disso? simples. É só respirem agora, veja. A minha está integralmente solar pela narina direita. Você pode ter a impressão, né, que ela está nas duas narinas ao mesmo tempo, mas não está. Sempre tem uma que está mais do que outra, obrigatoriamente. O único momento em que a respiração se faz nas duas narinas, né, é quando está havendo a transição da direita para a esquerda. Uma para outra. Isso é Sushumna, né? E nesse estado de transição é então onde você tem a consciência do todo. Na época dos sacerdotes antigos, vamos usar o Egito como referência, então se estudava o ciclo prânico dos faraós para ver essa transição exata, em qual minuto do dia mudava a respiração para cada uma das narinas, e a procriação, a criação dos filhos era feita no período de transição, né, porque se sabia que aí seriam gerados semideuses. Né, porque então era uma geração consciente e no horário exato em que houvesse essa transição de um canal de distribuição do outro. E os canais de distribuição, então, Pingala, que é o da direita, e Ida, que é o da esquerda. Então, esse aqui é o trânsito geral de prana. Então, a cada 1 hora, 56 minutos, 7 segundos e 7 centésimos, a respiração muda de uma narina para outra, obrigatoriamente. Se não mudasse, a pessoa já estaria morta. Não tem jeito. E quando a pessoa, como você disse no começo aí, quando a pessoa respira pela boca, o que acontece? O que ela deixa de fazer? Não, ela não digere o ar, ela não pré-digere o prana, né? E aí fica desvitalizada, né? E é como se você ingerisse comida pelo nariz, que isso te atrapalha e escangalha com a tua saúde. Também até o próprio aquecimento, né? Porque existe a filtração, a filtragem pelas vibriças. O aquecimento, mas não é isso, é que a respiração ela começa a se processar alguns milímetros antes do ar entrar pela narina, não é no pulmão somente. Sim. Então, antes... Ela faz um trânsito aqui, né? Que pela boca já faria diferente, né? É diferente, exatamente. Então, não tem a preparação, a pré-preparação do prana. Então, a cada 1 hora 56, 77, você muda de narina, né? E aí, vejo que daí, a cada 1 hora 56... muda de narina e a cada 58 minutos muda de prana. Então essa combinação é que dá o que a gente conceitou como saúde. Por exemplo, assim, toda a digestão, né, densa do ser humano, toda a digestão, ela está intrinsecamente, intimamente ligada à respiração. Se você não respira direito, se você não obedece à ciência do alento na alimentação, né, a tua alimentação ela é um problema sério, né? Por exemplo, quando você está respirando pela narina direita, a respiração solar, né? Assim, uma coisa que é importante saber, assim, a cada 3, a respiração, ela vai, quando o sol vai sair, né? Ou quando você vai acordar, você veja em que local, em que narina que está sendo processada a respiração. Direita, depois esquerda, independente, ou seja, 3 dias ela vai sair pela mesma narina.
3 dias ela vai mudar, 3 dias ela volta. Né? Isso obedece os ciclos lunares nessa transição de o que é processado pela manhã. E durante todo o dia, durante toda a vida, cada 1 hora 56 minutos. 1 hora e 56 minutos, 7 segundos, 7 centésimos, muda. Por exemplo, quando eu estou respirando pela narina esquerda, eu estou em um processo de preparação da temperatura do meu estômago para digestão ácida. Quando eu estou com a respiração pela narina esquerda, respiração lunar, eu estou em um processo de preparação do duodeno para a digestão alcalina. Se na hora do Quase almoço... ninguém sabe isso aí. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora todo mundo sabe. Se na hora do almoço da criatura vai comer aquela carne, beleza, e a narina está funcionando pelo lado esquerdo, a narina que está funcionando à esquerda, pode se preparar, porque advém acidez no estômago, gases, má digestão, dor de cabeça, faringite, amígdala. E se esse processo é recorrente, de certeza, e chega a um ponto de desequilíbrio tal que, se você tiver perto do horário de alimentação e você tiver vontade de comer carne ou um alimento mais gorduroso e você reparar que a tua narina está funcionando à esquerda, se prepara, porque você está em um processo de pré-estado de doença gástrica. Interessante. É essencial, não é nem interessante. Você sempre fala... E aí, vai lá, então, completa. por assim, você está indo almoçar, não é? E a tua narina que está funcionando é a esquerda, então é o seguinte, coma só salada. Ou coma alimento alcalino. Tua narina está funcionando é a direita, coma alimento que pode ser digerido acidamente, proteínas. Ou então, não, hoje eu estou com vontade de comer carne. Então espera 1 hora e pouco e almoça. Literatura a respeito, que a gente, ao longo de todos esses anos, nós sempre damos alguma coisa. Com certeza deve ter algum, porque o pessoal vai precisar dar uma lida sobre isso. Sim. Não é de fácil assimilação isso. Para quem nunca ouviu falar disso, né? Alimentação com respiração. Tem alguma coisa que lhe vem à mente agora? Tem um livro acho que é do Ramacharaka, que é sobre a ciência da respiração. É um livro pequenininho ou não? Sim, uma vez até acho que quando a gente conversou sobre a respiração, você tinha e disponibilizou para quem quisesse. Aí ele ensina sobre a respiração correta dos 3 etapas do pulmão, uma opção de coisa, e fala sobre um método adequado de você se vitalizar, que a gente vai conversar logo agora em seguida. Tem um outro livro, e esses é o que eu... Ramacharaka é o nome dele, né? Sim, tá. É um yogi, né? Tá. E tem um outro daí, chama-se As Forças Sutis da Natureza. As Forças Sutiles da Natureza, que é do Rama Prasad. Rama Prasad é um sanskritista, e ele pegou parte, né, de uma Também obra fala chamada sobre respiração, Shiva. né? Não fala sobre. Não? É a obra. As Forças Sutiles da Natureza? O subtítulo é A Ciência do Alento. Só que assim, eu tenho a Ciência do Alento, eu comprei em 1984. Puxa, faz tempo. Sim. E assim, eu não consigo ler mais do que 2, 3 páginas cada vez, porque é o que de mais detalhado e profundo foi escrito no Ocidente sobre a ciência do alento, baseado em conhecimento oriental, que é desconhecido inclusive para a maioria dos orientais, que é o Shivagama. O título é A Ciência do Alento ou não? O subtítulo? O subtítulo é Ciência do Alento. E o título? As Forças Sutis da então Natureza. Tudo bem. Isso aí que nós já temos aí, eu tenho disponibilizado para o pessoal aí. Então, e ver com uma coisa muito interessante, porque As Forças Sutis da Natureza, ele é uma obra, veja como é interessante, tântrica em essência, né? E que fala só da ciência do alento, que é a respiração. E tem uma parte da ciência tântrica que fala sobre a questão do sexo, né? Mas que é para nunca ser usado, que foi transcrita, né, de maneira errônea para o Ocidente e se transformou nisso que algumas escolas pregam hoje, que você consegue chegar na iluminação através da sexualidade. E não tem nada a ver uma coisa assim, né? Diametralmente oposta. Bom, então, essa questão do entender
o fluxo dos tatos, o fluxo do prana, o fluxo da alimentação, a ação de vayu, bílis de fleuma, como ojas interage, como é que isso aí daí sobe para o sistema vital através dos chakras, como é que isso desce dos chakras para o sistema vital, para o sistema endócrino. Esse processo como um todo é de sua importância porque ele te dá conhecimento sobre você mesmo, né? Te dá saúde e longevidade, com qualidade de vida, e te dá consciência sobre a mecânica do universo. Porque a mesma mecânica que rege o corpo do ser humano é a mecânica que rege os planetas, os sistemas solares, as galáxias e o próprio universo. Uma pergunta assim, todas essas orientações para as pessoas que vão meditar ou querem meditar... Depois deixa eu falar uma coisa, senão uma coisa muito interessante. Tá, pode falar. Mas é só para você, depois você já continua. Falam exatamente que quando você está em estado meditativo, praticamente você não respira. Então tá certo isso ou tá errado? Não, porque você fica assim... Não, porque a base da meditação é exatamente o contato com o todo, né? E o fio de Sutratma, que é o que liga a divindade no ser humano, ele é um nome para a descida gradual de prana. Então, quanto mais você tiver consciência em você mesmo, mais você dá consciência. E o adquirir consciência é fazer com que o prana que você respira, que é consciência pura, dê consciência ao teu corpo físico. Para que o prana dê consciência ao teu corpo vital para você ter saúde. Que o prana dê consciência ao teu plano astral para que você tenha emoções lógicas e razoáveis. Que o prana dê consciência à tua mente concreta para que você tenha uma mente concreta e intuitiva. E que o prana dê consciência à tua intuição para que você tenha uma intuição átmica. Isso é o máximo possível onde pode chegar um ser humano. Ou adeptado, ou iniciação, ou crucificação, ou um Buda, ou o que não você queira. E a meditação, ela tende a levar a isso. Então, sem respiração, não. Tanto é que a prática, né, o básico para você fazer qualquer processo de meditação é o que a gente vai falar agora, que é o pranayama. Só que antes de falar do pranayama, temos 4 minutos, tem uma coisa que é muito interessante para ver o quanto que é... Nós vamos dar sequência, nós vamos fazer mais um programa a respeito aqui, porque não vai esgotar o assunto hoje, não. Tem uma coisa que é muito interessante, então fala assim, eu vou para aquele lugar, mas eu quero ver se eu entro com o pé direito. Isso, todo mundo fala, por que se fala entrar com o pé direito? Veja como é muito interessante. É que não é entrar com o pé direito, é que quando você, assim... Qualquer movimento que você faça, então você tem 2 narinas, 2 olhos, 2 narizes, 2 braços, você está representando em você sempre prana lunar e prana solar, né? Sempre o pai e mãe, né? Sempre sol e lua, em tudo. Então quando você está com o pé... o direito é o sol, esquerdo é lua? Sempre, tá. Sempre, masculino e feminino, Agnisvata e Barishad, com o princípio, né? Quando você está com o pé direito na frente, né? É o solar, quando é o pé esquerdo é o lunar. Então, quando você vai realmente iniciar alguma coisa, você vai entrar em algum lugar e você quer estar alinhado em termos de prana, quer dizer, depois que está potencializado em termos de vitalidade, você tem que entrar com o pé da narina que está funcionando. Da narina que está funcionando. Então, nem sempre o pé direito é o pé certo. Não, claro que não. É que assim, todos os ditos populares, né, têm em si um conhecimento oculto perdido. Todos. Né? Então, no caso de entrar com o pé direito, a gente está esclarecendo agora que não é que entrar com o pé direito, é entrar com o pé, e isso é verdade. Porque significa, é uma forma figurativa, né? Figurativa de se ver. Mas é verdade, você realmente, você vai entrar num local, né? E você quer harmonizar esse local, né? Você entra com o pé da narina que está funcionando e sai, né, com o pé da narina que também estiver funcionando. Entende? Aí você entra. É que o ser humano, ele é um conglomerado de inteligências cósmicas que se projeta e atua baseado nos tátuas. Sabe que tem um nadi, um dos 10 principais nadis do ser humano, que é responsável pelo bocejo, por bocejar. Ah, é? Assim, sabe? Então, não tem nada que o ser humano faça que não tenha ligação com uma força cósmica. Pestanejar. Né, da mesma forma como a visão, a audição, né, a excreção, a geração, tudo isso tem ligação com os tatos e está ligado intimamente, intrinsecamente com a respiração. Bom, para encerrar então, temos 2 minutos, sobre o pranayama, que é a maneira de você adequadamente repor a vitalidade. Né? Você respira,
prende, expira, prende. 4 tempos. Isso é o famoso pranayama ou não? Isso é o pranayama. É o pranayama, né? Logicamente que daí, isso é o básico. Depois, então, tem a maneira adequada do pranayama para você fazer com que se equilibre o teu lado esquerdo ou o teu lado direito. Ou, por exemplo, assim, a criança está com febre, mãe. Olha aí. Vai dar o quê? Analgésico, vai jogar a criança numa bacia de água gelada, vai sair correndo chamando o médico, vai ligar para o pai, ligar para a mãe. Não, não vai. A criança está com febre, antes de dar o antitérmico, antes de se desesperar, deixe os próprios tatos agir na criança. Bote a criança deitada com o lado direito na cama para baixo, que imediatamente, se ela tiver com a narina direita funcionando, que é o que deve estar funcionando, porque daí vai estar funcionando e vai dar febre, nesse caso excessivo. No fazer isso, você interrompe o fluxo do lado direito e muda a respiração mecanicamente para o lado esquerdo. Você então quebra essa sequência de tatos e quando começar a funcionar pelo lado esquerdo, automaticamente a temperatura vai diminuir. Olha, mais uma aí. Não, e é muito importante, porque assim, você está com um processo de doença qualquer, né, decorrente da má digestão. Daí você sabe qual é que é o tato que está causando isso, ou qual é o tato que está faltando para você. Aí você vai e toma uma água na cor daquele tato. E aí você equilibra aquele erro de alimentação e fica saudável. Você não se alimentou adequadamente, o tato não está funcionando adequadamente, você vai para se alimentar. Hora do almoço. Que comida escolher? Muito importante, muito importante. Não deixe o desejo escolher a comida. Eu estou com vontade de comer aquilo. Não. Você vá para a mesa da alimentação, num restaurante, como é que chama? Self-service. Isso. Onde é que tem aquela comida toda, né? E aí você, sem desejo nenhum, não é? Com a respiração funcionando pela narina certa, quer dizer, a narina direita que está funcionando, então agora é hora de me alimentar. Eu vou e olho as cores dos alimentos e pela cor eu vou sentir vontade de comer. Por quê? Porque aquele tato que tiver deficiente em mim ou desregulado em mim ou fora de sincronismo vai dizer assim, eu preciso daquela cor para então suprir, né, esse desequilíbrio e retornar a coisa ao seu princípio. Por isso que os animais comem o verde, comem esse tipo de coisa, comem aquele tipo de coisa. Ele vai ver o que é necessário para se equilibrar, porque o cachorro come grama não é porque ele é vaca, é porque ele quer alimentar os patos. Só que ele age baseado no sistema neurovegetativo que é sem consciência. O ser humano não tem consciência. Nós somos consciência andando na face da Terra num corpo humano, então por que não usar? É bem isso. Nós vamos dar sequência, não acabamos o programa hoje, então na próxima semana, logo após a virada do ano, nós vamos dar sequência, precisamos falar ainda de bom. Mais prana. Pode falar daquele outro assunto que a gente tinha conversado já no próximo. Isso, então, pranayama e mais algumas outras coisas muito importantes então. Com relação à questão do prana masculino e feminino, porque uma coisa muito importante, só nesse 30 segundos que já passou, é que o prana ele é tão importante que inclusive o que a gente chama hoje de homem e mulher, masculino e feminino, ele foi decorrente da polarização do prana no início da raça, em meados da raça lemuriana, alguma coisa de volta de 35 milhões de anos atrás. Então isso é muito importante inclusive, a gente abordar a esterilização isso. de masculino e feminino é polarização de prana, para ver o quanto é relevante, e a respiração é a chave para esse processo todo. Nós continuamos então. Jorge, fraterno abraço, fraterno abraço sempre. A todos, que vocês tenham um feliz ano que passou, e se vocês tiverem alguma lembrança ruim do ano que passou, mude o passado e tenham um feliz ano que passou e tenham uma feliz vida que vai seguir para todos vocês, para todos nós, para a humanidade. Fraterno abraço, até sempre, fiquem em paz.